Fala, galera do Corujão Vascaíno. Estamos aqui com o nosso vídeo de pós-jogo, após a classificação do Vasco nos pênaltis, ganhando do Operário, válido pela Copa do Brasil. Ou seja, as histórias do ano passado da Copa do Brasil estão se repetindo. Jogando contra times mais fracos, de outras divisões, e a gente passando sufoco e tendo que se garantir nos pênaltis. Vamos falar sério, né? Não jogamos bem. Cá entre nós, vamos trazer para o lado da verdade, jogamos nada. Ouço gente dizer aí, não, mas no primeiro tempo, o Vasco jogou bem, criou umas situações. Porra, muito pouco, gente. Para quem viu o jogo contra o Fortaleza no sábado, uma boa exibição, em cima de um time muito mais qualificado do que o Operário, a gente esperava outro tipo de comportamento do time em campo. Eu entendo que, por ser um jogo eliminatório, há a dose de nervosismo, né, de pressão. Mas a partir do momento que você faz um gol, e a gente só fez um gol por uma falha do goleiro, foi um frangaço o goleiro. A verdade é essa. Aquela bola que o Ryan chutou, não era nem para ele ter chutado dali. Volto a dizer, nossa bijuteria da base, ela tem que saber ter uma tomada de decisão melhor. Já falei em vídeos anteriores, é para chutar, cruza. Quando é para cruzar, ele chuta. Então aquela bola ali, em sã consciência, se é um jogador melhor, não ia chutar aquela bola. Estava muito distante. Ele chutou, deu uma sorte danada, o goleiro frangou, 1-0. Melhor horário para sair um gol do Vasco. Final do primeiro tempo. Melhor hora. Ou seja, o time foi pro intervalo, né? De certa forma, relaxado, porque sai vencendo o jogo, 1-0. Tem o intervalo todo para o Diniz organizar ali uma estratégia, porque, evidentemente, o Operário ia sair, ia ter que vir para cima. E o que a gente viu foi o quê? Um time desorganizado, caindo fisicamente, por mais que o Diniz, na entrevista coletiva, diz aí que não, o problema do Vasco não é físico. É físico, sim. Claro que é físico. E até entendo também, porque veio contra um jogo no sábado, onde foi um jogo muito físico também, onde o Vasco correu muito. Tempo de recuperação muito curto. Um jogo no sábado que ele foi mexer no time já com 40 e tantos minutos. Hoje ele teve que mexer mais cedo. Então, gente, a verdade é essa, não jogamos nada. E aí, mais uma vez, a gente sofre um gol igual nós já sofremos 558 mil vezes. Bola cruzada no segundo pau em cima do Piton. Se já sabe que o Piton tem essa deficiência de marcação, nós temos que criar mecanismos para impedir isso. Porque o adversário também sabe. O cara que subiu para fazer o gol também não é alto, não, tá? Se bobear, mais baixo que o Piton. E aí sobe, segundo pau, mais uma vez, o mesmo gol que nós tomamos contra o Melgar. O cara que era um anão lá. E aí nós vamos para os pênaltis. E aí é aquele desespero, né? É muito bom ver pênalti do time dos outros. Quando é o nosso time, não é legal. Não faz bem. Então a gente teve um jogo que foi o segundo tempo, mais uma vez, o Vasco não entrou em campo. Apesar do Diniz falar no segundo tempo, tivemos mais chance de matar o jogo do que no primeiro, mas não matamos. A questão é essa, não matamos. O PH fez um jogo muito bom, gostei do jogo, apesar do pênalti perdido, bateu mal, mas foi um excelente jogo do PH de novo. O João Vitor fez um jogo, acho que até melhor do que quando ele fez contra o Fortaleza, superior. Perdeu o pênalti também, bateu mal pra caceta. O Luiz Gustavo, melhor jogo do Luiz Gustavo até agora, na minha opinião, na zaga. Piton não estava mal também. Até esse problema do gol não estava mal.
bateu bem o pênalti, quase fez um golaço no chute. Ele teve 2 bons chutes, né? Um goleiro pegou e o outro passou muito perto. O Hugo Moura, estilo Hugo Moura, sem aparecer muito. O Tietê achei abaixo em relação ao jogo contra o Fortaleza. Me pareceu cansado. Acho que sentiu o cansaço. Agora, o Coutinho, pelo amor de Deus, gente. Pô, se tu fosse dar uma nota, você que está me ouvindo aqui, se tu fosse dar uma nota pro Coutinho hoje, qual a nota que tu daria? Eu não consigo pensar em nada que não seja de 3 para baixo. Porra, errando tudo que tentou. Não acrescentou absolutamente nada. E volto mais uma vez a dizer que está com aquela mania escrota de ficar reclamando de tudo. Dar pulinho, fazer cara feia, xingar, gestual. O lance do PH no primeiro tempo, que o PH cruzou, deu um drible no cara dentro da área e chutou e o goleiro deu rebote. Era um lance que tinha que ser feito, ele foi reclamado do PH. Queria que o PH cruzasse para ele no meio de 500. Sozinho já não está fazendo nada, imagina no meio de 500. E hoje, numa situação normal, não era nem para ele ter saído do jogo. Porque sábado ele não joga. Só que ele estava tão mal, mas tão mal, que o Diniz tirou ele. E demorou para tirar ele, tá? Deveria ter tirado antes. O Nuno. O Nuno é o seguinte, ele tá jogando bem enquanto tem fôlego, só que a cada jogo o fôlego dele tá diminuindo menos. Eu acho que, sinceramente, o Diniz, a comissão técnica do Diniz, vai ter que pensar em dar uma folga pro Nuno. Escolher aí qual é o melhor momento antes dele estourar e para ele dar uma respirada, porque ele não tá aguentando mais. Nítido. O Ryan, pô, a bijuteria da base fez alguns bons lances, pô, premiado pelo gol, apesar de ter sido um frangaço do goleiro, mas, porra, acho que muito pouco ainda. Muito pouco pelo que, o que dizem dele, né? O que dizem dele. O Verratti não fez um bom jogo, não fez. Perdeu oportunidade pela lentidão. Tem uma bola, inclusive, que é metida para ele, não sei se foi pelo Lloyd, né? E que a bandeirinha deu impedimento, mas não estava. Se faz o gol, ia pro VAR, ia validar. E ele demorando, entendeu? Demorou para chutar, sabe? Porra, hoje não estava bem. Não teve chance nenhuma de cabeça, foi muito bem marcado, até porque o Vasco também não cruzou muitas bolas hoje. Né? Aí entra-se o Cocão, que até entrou melhor do que vinha se apresentando nas últimas partidas aí, que estava uma negação. E agora eu quero falar desse personagem aqui. Lloyd Augusto. Né? Cara, o Lloyd, ele não é jogador de futebol. Ele parece artista de circo. Né? Porque ele quer dar um show, mas ele não tem capacidade para dar esse show. Não aqui no Brasil. Pode ser que lá na Turquia, né, no Azerbaijão, no Vietnã, né, no Camboja, qualquer outro lugar, de repente ele consegue. Aqui no Brasil, ele não tem capacidade para isso. O Diniz, pegando no pé dele pra caramba, principalmente depois de umas gracinhas que ele fez, umas bolas infantis que ele perdeu, a torcida já praticamente sem paciência com ele. E aí ele me acerta um bom chute, um chute bonito, que o goleiro pegou, a defesaça. E logo depois ele faz esse gesto, que muita gente na transmissão disseram que foi para a torcida, mas não foi para a torcida, não. Esse gesto foi para o Diniz. E o Diniz, ele vai ter que dar uma conversada com esse cara. Porque o que salvou ele, na bem da verdade, foi ele ter acertado o pênalti. Bateu até bem. Porque se ele erra esse pênalti, eu acho que dificilmente ele voltaria a vestir a camisa do Vasco da Gama. Dificilmente. Porque é o tipo do jogador
que ele ainda não entendeu o que é o Vasco da Gama. O que é vestir essa camisa. Ele já levou esporro do Verratti, ele já levou esporro de outros companheiros, ele já leva esporro toda hora do Diniz. Só falta alguém dar umas porradas nele, para ver se ele acorda. Porque até agora nada disso tem funcionado. E a impressão que eu tenho, sabe qual é? Que ele tá cagando para isso tudo. Ele tá cagando para esporro de Verratti, de Diniz, de qualquer um. Ele vai continuar fazendo essas gracinhas dele. Cara, a não ser que ele consiga aí, que eu acho muito difícil, fazer umas 2 partidas aí, pelo menos boas, marcar aí 1 ou 2 gols aí para reverter a implicância que a torcida já começou a pegar dele. E na entrevista coletiva, já estou dando crédito aí para Vasco TV, logo na primeira pergunta, o Diniz foi perguntado sobre isso. Foi a única pergunta que eu separei. Vamos ouvir a pergunta e o que o Diniz falou aí. Esse resultado, a classificação, mas uma situação que chamou muito a nossa atenção foi o Lloyd com você. Você chamou ele 2 vezes, uma ele não foi, depois você quase invadiu o campo para falar com ele, aí a torcida começou a vaiar também, a xingar o Lloyd. Queria saber o que aconteceu ali entre você e o Lloyd. Não, comigo não aconteceu nada. Eu nem sei muito isso, sabe, do gesto que ele fez. O pessoal tá falando e eu tava tentando passar informação para acalmá-lo, porque a torcida tava já irritada com ele, mas a intenção era de ajudá-lo, de orientá-lo para ele continuar jogando. Então eu não sei, eu preciso conversar com ele para saber o gesto que ele fez. Eu estava falando agora com o pessoal da assessoria de imprensa, de fato, eu também nem interpretei assim. Estava tão focado no jogo que para mim não teve problema nenhum. Deixa eu ligar o som aqui, senão não sai minha voz. Né? Bom, o Diniz disse que não viu e depois ele disse que não interpretou assim. Eu acho que ele viu. Tá? Eu acho que ele viu. E ele não vai dizer aqui publicamente que interpretou mal. Né? Agora, que ele vai ter uma conversa com esse cara, ele vai ter. E precisa ter. Né? Porque, volta a dizer, ele ainda não entendeu aonde que ele está. Ele ainda não entendeu onde é que ele está. E ele ainda não entendeu a importância que ele tem, que é muito pouca. Quase nenhuma. Né? Ele realmente se acha um artista. Só que, na minha visão, é um artista de circo, não de futebol. Enfim. Eu vou colocar o lance aqui agora da defesaça de Léo Jardim no pênalti. Se liga aí. E na capa do meu vídeo de hoje está aí pedindo respeito para o Léo Jardim. Eu que, nas minhas lives aí, o pessoal brinca comigo, que eu sou empresário do Léo Jardim, porque eu sempre defendi muito o goleiro, e realmente defendo porque eu acho um baita de um goleiro. Tá? Tem as suas deficiências? Claro que tem, eu mesmo já falei aqui. Tem alguma deficiência na saída de bola, né? Tem deficiência na saída com os pés. Enfim, mas, cara, a gente ouve muita besteira aí durante esse período em que o Léo Jardim está para renovar o seu contrato, que será renovado. Será renovado. Já ouvi gente dizendo para o Léo Jardim ir embora do Vasco. Se não quer renovar, pega as suas coisas e vai embora. Já ouvi gente dizendo que o Léo Jardim é um goleiro nota 5. Já ouvi gente dizendo que o Léo Jardim é um goleiro mediano. Pode botar o outro para jogar, não precisamos dele. As pessoas têm uma memória muito curta. Léo Jardim já salvou a gente muito. Eu ouso dizer que Léo Jardim já salvou a gente de Série B. Já salvou a gente de disputar a Série B. Se não é Léo Jardim, nós não teríamos chegado à semifinal da Copa do Brasil do ano passado. E ele continua assim, claro, passa por momentos, às vezes, difíceis, né?
altos e baixos, passa como qualquer jogador de futebol. Como qualquer atleta. Evidentemente que na posição de goleiro vai sempre chamar a atenção. Muito mais o goleiro quando falha, quando um atacante perde um gol. Porque às vezes a falha do goleiro é decisiva para o resultado do jogo. Mas nós temos que saber reconhecer a importância do Léo Jardim no nosso time. Hoje é o nome do jogo. Eu não consigo dar uma nota menor do que 10 para o Léo Jardim hoje. E vou dizer mais. Presidente Pedrinho, o senhor devia, no vestiário, procurar o Léo Jardim e dizer para ele o seguinte: Léo, quanto você quer para ficar no Vasco? Para renovar o contrato hoje. E renova o contrato com o Léo Jardim. Primeiro porque nesse time aí, ele é ídolo. Nesse time. Tá? Segundo, nós não vamos achar outro goleiro livre no mercado com a qualidade do Léo Jardim. Terceiro, nós temos muito poucos bons jogadores no nosso elenco. O Léo Jardim, com certeza, é um deles. Então, presidente Pedrinho, liga para os empresários do cara aí e renova esse contrato imediatamente. Faça alguma coisa para resolver essa questão logo. E vou dizer a vocês, tá? Respeitem, mais respeito com o Léo Jardim. Se você gostou desse vídeo, peço que deixe seu like, compartilhe os vídeos aí nos seus grupos de WhatsApp, se inscreva no Corujão e vire membro. Para qualquer hora você está aqui na bancada do Corujão comigo para debater sobre Vasco e entrar lá no nosso grupo do WhatsApp. Gente, um abraço, até a próxima.